2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Versículo 11, vamos começar por aí. Por 3 meses permaneceu el arca del Senhor na casa de quem? De Obed-edom, Reteu. E bendigo ele Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Por que Deus bendiga a Obed-edom? Qual foi o secreto dele? A arca de Deus não estuvo um ano, 2, 3, não foi 5, não foi 10, não foi 20 anos que a arca de Deus se quedou na casa dele. Só 3 meses. E porque em esses 3 meses houve a bendição de Deus em la casa dele e em toda a sua família. Qual foi o secreto? O secreto foi a obediência. Qual foi o secreto? Qual foi o secreto? A obediência. Mas não é a obediência questionada. Tem pessoas que questionam. Elas questionam a direção de Deus. Deus manda ela, vai à direita. E ela diz, mas por que tem que ir à direita? A lo melhor vai à esquerda. E ela diz que está obedecendo. Não, por que tem que ir? Não, eu me vou a quedar. Então, às vezes, não obedece e está anos na igreja. 1 ano, 10, 20, vários anos de igreja, e a bendição não acontece. Não acontece a diferença. Mire aqui, por favor, gente. Não acontece a diferença na vida de Ed. A vida de Ed é igual à vida dele vecino, às vezes pior. Mas por quê? Porque ela não obedece, e se obedece, é uma obediência questionada. Porque isso, porque aquilo, porque tenho que fazer, não pode ser, não vou fazer. E com Deus não é assim as coisas. Ou creemos ou não creemos, ou obedecemos ou não obedecemos, ou confiamos ou não confiamos. Não há términos médios. Entenderam, sim ou não? Aí versículo 12 diz, e se deu aviso ao rei Davi, dizendo-lhe, ele Senhor ha bendecido a casa de Obed-edom, e todo lo que lhe pertenece, a causa del arca de Deus. Então Davi foi, e com alegria isso subir el arca de Deus de la casa de Obed-edom a la cidade de Davi. E sucedeu que quando os portadores del arca del Senhor haviam andado 6 passos, ele sacrificou um boi e um carneiro cebado. Versículo 14 disse, Davi dançava com toda a sua força delante dele Senhor, e estava vestido com um efode de lino. Mira só, gente. Quando Davi supo que Obed-edom havia sido bendecido, ele e toda a sua casa, ele digo não. Eu quero essa bendição para mim cidade. Obed-edom era um reteu, ele não era um israeli, ele era um reteu. Então Davi falou, eu quero essa bendição. Eu quero a arca de Deus aqui em minha cidade, porque a arca, você sabe que era o próprio Deus. A arca hoje física, temos a arca física, a réplica, mas a arca hoje é muito mais que uma arca física ou uma réplica, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ele não quer estar solo delante de nós outros ou ao nosso lado, ele quer estar dentro de nós outros. Ele quer habitar dentro de nós outros. Mas ai que ter, qual é a palavra? Obediência. Eu não havia me dado conta do versículo 13 não, mas à la tarde o Espírito Santo falou.
Sabe por que Davi mandou que sacrificasse? Porque seguramente ele pediu, venha cá, qual é esse secreto mesmo? Obed-edom, cuéntame aí, por qué, bueno? El arca que se quedou 20 anos na casa de Abinadab, não passou nada com Abinadab. Cuente aí qual foi o secreto. Mira, foi o Espírito Santo me dijo. Obed-edom falou o secreto, sacrifício. Então, a cada 6 passos que eles davam com a arca, eles o quê? Eles sacrificavam, eles obedeciam. Primeiro detalhe, você tem que pôr força em todo o que você faz. Às vezes, você se debilita na fé, às vezes você quer desistir, às vezes você não tem força nem para vir à igreja, ou, às vezes você é aquela pessoa que está anos na igreja e não recebeu o Espírito Santo. Mas por quê? Porque falta pôr força. A Bíblia disse que Davi, ele dançava com toda a sua força. Ele dançava para Deus, ele bailava. Você tem que pôr força no que você acha. Por exemplo, como é que você quer receber o Espírito Santo se está em pecado? Como é que você vence o pecado? Você tem que pôr força. Aí que pôr força para vencer o quê? Vencer o pecado. Você tem que pôr força para vencer, para deixar as malas amistades. Você tem que pôr força para limpar seu coração. Você tem que pôr força para agradar a Deus, para obedecer. Porque se uno não põe força, não põe o quê? Força, uno não consegue. Por isso que você vê muitos desanimados. Você vê muitos que hoje estão na igreja, amanhã desaparece da igreja. Não põe força. Há que pôr o quê? Força em lo que você hace para Deus. Em las coisas de Deus, para você hacerlas e hacerlas bem, há que pôr força. Amém? Aí o versículo 15 diz: David e toda a casa de Israel hacía subir a arca del Senhor com aclamação e sonido de trompeta. Mira a festa que Davi hizo. Versículo 16. Sucedeu que quando a arca del Senhor entrava a la ciudad de Davi, Mical, hija de Saúl, mirou desde la ventana e viu al rei David saltando e dançando delante del Senhor, e lo menospreciou em su coração. Meteram el arca del Senhor, versículo 17, e la colocaram em su lugar dentro da tenda que Davi havia levantado para ele. E Davi ofereceu o quê? Mira só, holocausto e ofrendas de paz delante de quem? Dele Senhor. Mira o detalhe. Mira a atitude de Mical. Mical, que era a esposa de Davi. Por isso que você tem que ter cuidado. Você que é solteiro, você tem que ter cuidado com que você se casa. Você tem que ter cuidado. Mira só, Mical, qual foi a atitude dela? Como esposa do rei, era para ele estar na mesma fé. Ali ao lado de Davi, dançando, cantando com alegria, para receber a arca. Mas ela estava aí dentro desse quarto, já em el palácio. Quando ela viu a atitude de Davi, ela menospreciou a Davi, aonde? Aonde? Em seu coração. Mas mire o detalhe, ela menospreciou a atitude de Davi. Sin embargo, antes de menospreciar Davi, ela menospreciou a quem? A Deus, ao Senhor. Ela menospreciou a Deus. Então, ponga atenção no que o Espírito Santo está falando. Tenha cuidado da maneira que você atua.
Põe sua força nas coisas de Deus, nas coisas de quem? É muito fácil uno pôr a força nas coisas do mundo, que muitas vezes não é nenhum pecado, é algo que você quer conquistar, ser. Você põe força, mas muitas vezes não há força para buscar e para ser as coisas para quem? Para Deus. Segundo, cuidado com o desprezo, porque tem muitas pessoas que elas aún dentro da igreja, mira, o Espírito Santo não está falando nem com o incrédulo, mas está falando com aqueles que supostamente sabem da verdade, conhecem a Bíblia, sabem da verdade, sabem da palavra de Deus, sabem que Jesus é ele Cristo, ele Senhor, ele Salvador, não há outro. Sin embargo, aún assim, elas despreciam as coisas de quem? As coisas de Deus. Cuidado com o desprezo, porque tem pessoas que Deus, que ela já sabe o que fazer, ela já sabe a atitude que tem que tomar, ela já sabe o que tem que falar, ela já sabe como tem que fazer as coisas para Deus, mas elas menosprezam. Entenderam, sim ou não? Vamos ver o resultado final da vida de Mical. Versículo 23 diz: 23. E Mical, hija de Saúl, não tuvo o quê? Hijos hasta el dia de su muerte. Mira o fim de ella. Porque ella despreciou a Deus, as coisas de Deus, porque antes de ella despreciar a atitude de David para com Deus, ella havia despreciado a quem? A Deus. E porque ella despreciou, ella morreu seca, seu ventre seco. E quantas pessoas não estão assim? Seca. Ela está seca dentro de ela, está vazia dentro de ela, ela não tem o Espírito Santo, falta em ela o Espírito de Deus, ela está seca, ela não tem testemunhos para contar. Senhora, conte-me aí um testemunho. Não, pastor, não tenho testemunho. E quando tem, são por las médias, gente, são por la mitad. Mas por que isso? É por causa da desobediência e o desprezo para com as coisas de quem? E isso refleja dentro de você, sendo uno seu na pessoa seca espiritualmente, sem o Espírito Santo, e também refleja em la vida, no exterior de uno vive seco, sem testemunhos para contar. Você compreendeu, sim ou não? Eu lhe pergunto, você quer ser como Davi ou você quer ser como Mical? Você quer ser como quem? David, sim ou não? Então, seja sincero com Deus e hable com Ele. Agora vamos fazer uma oração a Deus. Hable com Ele, seja sincero. Quizás, nadie sabe que você desprecia, ou você ha despreciado as coisas de Deus. Quizás, nadie lo sabe. Sabe por que não sabe? Você não habla, mas está dentro de você, em seu coração. Em seu coração. E Deus, Ele sabe. Então, haga uma oração sincera a Deus. Ponga essa desobediência, ponga esse desprezo para fora. Entregue a Deus. Pida-lhe perdão, porque Ele te vai perdonar. E Ele te vai llenar do Espírito dEle, hoje, aqui e agora. Amém? E vamos entrar para estes últimos 3 meses do ano. Vamos entrar com obediência. Vamos entrar obedecendo a Deus com toda a nossa força, toda a nossa alma. E Ele vai ser a ser a diferença. Amém? Ponga-se de pé, por favor.